Estou muito feliz hoje, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui adorando o nome dEle, servindo ao Senhor e desfrutando de algo que Ele tem para nós. Nós, como filhos, precisamos sempre aproveitar as oportunidades de desfrutar da mesa do Pai. Eu gosto muito de encontrar com os meus pais, com os meus sogros também, que são igual pais para mim. E a gente sempre desfruta de uma mesa. Desfrutar dessa mesa é muito bom. Hoje é um dia propício para isso, né? Um dia onde a gente comemora o Dia das Mães. É um dia de comer bem, né? Falar de Dia das Mães é falar de comer bem, de uma mesa boa. Eu sempre, nas minhas memórias de criança e em todas as vezes que a gente comemorou esse dia, eu lembro de comida boa. E na mesa do Senhor sempre há comida boa. E eu tenho certeza que o Senhor hoje vai nos nutrir, nos alimentar, e nós vamos sair daqui cheios de fé, de esperança, para continuar vivendo o propósito eterno que Ele tem sobre as nossas vidas, amém? Eu quero falar sobre o valor e a missão de uma mãe cristã. Sabe, irmãos, mãe, esse nome, ele é um nome que mexe com a gente. Quando você fala mãe, você pensa logo em carinho, em cuidado, em proteção. Você pensa logo em palavras de apoio, em momentos de alegria. É claro que aqueles que não têm a sua mãe podem lembrar então de saudade, podem lembrar de uma perda. Porém, mesmo aqueles que não têm as suas mães, com certeza passaram momentos onde puderam aprender com elas e viver aquilo que aquele tempo permitiu. Eu ainda, graças a Deus, tenho minha mãe e eu vivi bastante tempo perto dela e fui muito amado e sou muito amado ainda. A gente se fala até pouco, menos do que eu gostaria de estar perto. Vivo chamando ela para vir morar em Indaiatuba, mas ela gosta lá de São Paulo. E hoje eu queria vê-la. Hoje eu acordei de manhã e falei, poxa, como seria bom estar com ela. Se você está com a sua mãe aí do seu lado, fique feliz, se alegre, porque é um privilégio para poucos na nossa idade, assim. Cada um, né, toma o seu rumo e vai viver a sua vida. Mas o tempo que a gente tem com as nossas mães, ele é um tempo muito importante. Eu queria dizer para você, mãe, que o Senhor, Ele conta com você. Sabe que o Senhor, Ele planejou exatamente você para ser da forma que você é. Uma pessoa protetora, cuidadosa e que vai até o fim com seus filhos. Às vezes a gente não entende o amor de mãe. A gente que é pai, às vezes a gente não entende o amor de mãe. As mães, elas vão até as últimas consequências. Fazem coisas que até a gente pensa que é errado. Porém, dentro do coração dela, somente ela mesma sabe o que ela está sentindo. E qual é a motivação real de que faz ela tomar atitudes que para os outros é até uma atitude a mais do que ela precisaria fazer. Mas isso é ser mãe. Ser mãe é se negar. Ser mãe é negar o seu próprio nome para que o seu filho seja reconhecido. Sabe, Abraham Lincoln, ele foi o 16º presidente dos Estados Unidos. E ele fez uma afirmação muito poderosa. A mãe é tão importante porque a mesma que embala o berço é aquela que governa o mundo. O que ele estava querendo dizer aqui? Essa mãe que embala o berço de um bebezinho indefeso, que ela tem que guardá-lo nos primeiros meses e anos da sua vida, é a mesma que tem uma influência sobre um presidente que está governando uma nação. Mesmo sem ser conhecida, eu não sei o nome da mãe de Abraham Lincoln, mas eu sei quem é Abraham Lincoln. Por quê? Porque por trás de um grande homem
existe uma grande mulher, e essa primeira mulher é a mãe. A mãe, ela é uma pessoa muito importante, e nós podemos perceber na Bíblia que grandes mulheres de Deus foram levantadas para serem mães. Elas não foram levantadas com uma missão de governo, com uma missão de desbravar ou de ser guerreiras. Acho que a única mulher que é tida como uma guerreira na Bíblia é Débora, mas eu não vou entrar nesse assunto. Ela nem foi guerreira, né? Ela não foi para a guerra, ela fez algo que uma mulher de muita coragem poderia fazer, mas eu nem coloquei ela no meu esboço, eu só lembrei dela aqui. A gente vê então que as mulheres que são contadas, né? As histórias das mulheres que são contadas na Bíblia são exatamente contadas porque elas são mães. A história de Sara é contada porque Sara seria mãe de milhares, mãe de muitas nações. A história de Rebeca também foi contada para dizer que os filhos de Rebeca seriam muito importantes para que a genealogia de Jesus fosse guardada. A genealogia de Jesus veio pela outra irmã dela, mas o filho dela foi o responsável por guardar o povo de Deus. José, ele guardou o povo de Deus. Então, a missão de ser mãe, ela vai muito além do que apenas embalar um berço, do que apenas cuidar com carinho e transmitir amor. Ela tem um propósito em si. Você que é mãe e que tem criado seus filhos com amor e com carinho, saiba, o Senhor te chamou para cumprir um propósito eterno, através desse que Ele te deu por herança, ou dessa. Então, nós vemos que as mães, elas são chamadas pelo Senhor para guardar o propósito. Tem um livro famoso, é um sermão na verdade, que chama O Guarda das Fontes. Ele foi escrito por Peter Marshall. E esse livreto, ele conta a história de um homem que guardava as fontes de uma montanha. Então a responsabilidade dele era o quê? Ele guardava das folhas, das sujeiras, então ele mantinha as fontes sempre limpas. E ele ganhava um bom salário por isso. E ele mantinha aquele vilarejo todo ali abastecido com água boa. E todo mundo era saudável, porque aquela água que eles bebiam, elas eram cuidadas e guardadas. Por quê? Porque existia um guardião das fontes. Porém, um dia eles perceberam que achavam que estava gastando dinheiro demais com o guardião das fontes. E aí eles começaram a construir caixas d'água para armazenar água e despediram ele. De repente, o povo daquele lugar começou a ficar doente. A água começou a fazer mal para eles. E aquele lugar foi devastado. Os pássaros já não iam mais visitar aquele vilarejo. Foi tudo embora. Ficou tudo cinza. Ficou tudo estranho. Mudou a cor daquele lugar. E aí eles falaram, poxa, acho que tem tudo a ver com aquele rapaz que guardava as fontes. Vamos chamar ele de volta. E aí chamaram ele de volta. Ele voltou e continuou aquele trabalho que ele fazia com carinho, com cuidado, e investindo todo o tempo dele, e o lugar voltou a ser o que era. A saúde voltou para o lugar, a cor voltou para o lugar, e eles então passaram a entender a importância daquele guardião das fontes. As mães são as guardiãs das fontes. São elas que ensinam os princípios, são elas que ensinam os valores, são elas que ensinam no caminho. Sabe, nós vemos uma apelação muito grande com relação às mulheres não ficarem em casa, para que possam também ajudar. Eu sei muito bem como funciona isso, eu tenho minha esposa, e eu sei que ela é um braço de ajuda muito importante para mim. Porém, isso tem sido colocado na nossa sociedade como algo que virou uma regra, e as mães não têm mais tido a oportunidade de cuidar dos filhos da forma que o Senhor deseja que elas cuidem. Sabe, irmão, se você tem a oportunidade de deixar a sua esposa em casa, investindo na vida dos seus filhos, faça, porque isso é algo muito bom. Enquanto os meninos eram menores, a Aline sempre ficou com eles em casa, e eles são educadinhos assim por causa disso. Porque ela sempre estava lá na hora do almoço,
mostrando para eles que não era certo comer de boca aberta, não deixando eles comerem na frente da televisão. E várias coisinhas que as mães fazem com muito louvor e cuidam para que eles sejam criados e ensinados da forma correta. São coisas que parece que não tem valor, é só um guardião de fonte. Pode tirar aí e colocar um YouTube na frente que a criança vai ficar quietinha, não vai se matar, sabe? Não terceirize aquilo que o Senhor colocou para que você faça, mãe. A educação dos seus filhos, ela é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida. Você educar e ensinar no caminho, como se fosse um espelho. Os seus filhos, eles não vão fazer aquilo que você mandar fazer, mas eles vão fazer aquilo que você faz. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, não funciona. O que funciona é você ensinar estando junto. Eu também não estou aqui querendo colocar um peso de que você agora então tem que abandonar a sua vida secular, o seu trabalho, que você se dedica e ajuda muito com a sua renda para cuidar dos seus filhos. Mas se você não tem todo o tempo, saiba que um tempo de qualidade, ele é essencial para que os seus filhos tenham as fontes do coração deles guardadas. Então, promova isso. Você como mãe, você tem condição de entregar algo para o seu filho. Às vezes a gente pensa que a tecnologia está aí, as coisas já do passado ficaram ultrapassadas, né? A minha avó e minha mãe faziam isso porque não tinha muita coisa para fazer. Então ela contava história. Agora o YouTube conta história. Irmão, você não sabe como é importante você pegar o seu filho e contar uma história. E se essa história for uma história bíblica, então vai marcar a vida dele para o resto dela. Eu lembro, como se fosse hoje, das histórias bíblicas que a minha mãe me contava antes de dormir. Como era bom ouvi-la, e eu me emociono porque foram dias de... agora ficou bom aqui, não sei se aí ficou, mas aqui ficou bom. Foram dias de aprendizado. Como ela me ensinava, o jeitinho dela de contar a história. E aí o gigante estava lá, e Davi pegou a funda e girou, e demorava para contar aquela história, acho que era para eu pegar no sono. E girou, e tacou, e pegou na testa do gigante, e o gigante caiu. E a gente ficava empolgado, ela, não se empolga não, só ouve a história. Acho que ela queria que a gente dormisse logo. E assim, foram muitas histórias histórias sobre Jesus, histórias sobre quando os muros de Jericó foram derrubados, histórias sobre as mulheres da Bíblia, histórias sobre as mães, histórias sobre Abraão. Ela cantava até uma musiquinha do pai Abraão para a gente, e ela sempre ensinou a melhor história que ela sabia contar eram as histórias que ela conhecia, porque ela amava a palavra. Eu nunca vi a minha mãe, nem um dia sequer, começar e terminar o dia sem orar. Todos os dias eu presenciava a minha mãe orando. Todos os dias ela abençoava a minha vida quando eu ia sair, desde muito pequeno até o último dia que eu estive em casa. Ela dizia, Deus te abençoe, meu filho. Ainda que ela sabia que eu não ia para lugares bons, ela me abençoava. Deus te abençoe, meu filho. Ela cuidava de mim com o joelho. Eu olho o joelho da minha mãe hoje, e tem lá, a Aline sabe, né, meu amor? Tem 2 calos no joelho dela, um em cada um. E esse calo é de oração. Ela tem o costume de orar ajoelhada. Eu falei, um pouquinho daquele calo ali fui eu que promovi, dando trabalho para ela. Mas ela não desistiu. Eu quero dizer para você, mãe, não desista. Eu não sei qual é a situação que você tem vivido, qual a apreensão do seu coração. De repente, as promessas que o Senhor fez para você estão longe demais de se cumprir. Porque os seus filhos decidiram tomar caminhos que eles não deveriam. Mas sabe que uma das pessoas, né, que mais batalhou para que o Senhor fizesse a obra dele na minha vida foi minha mãe. E eu vejo quando ela vem aqui na igreja e que ela participa de um culto com a gente, o quanto ela fica feliz. Ela não fica feliz porque o filho dela é o pastor. Ela fica feliz porque Deus cumpriu na vida dela todas as promessas.
ela fala: Senhor, nem imaginava que seria tão bom assim. Eu sabia que o Senhor tinha promessas a se cumprir, mas como as promessas são grandes. Se você ainda não viu as promessas do Senhor se cumprir na sua vida, saiba, todas elas vão se cumprir, porque quem prometeu é fiel para cumprir, amém? Eu quero falar sobre duas mães, duas ou três mães, na verdade, duas atitudes de três mães que nós podemos ver na Bíblia. Para não ficar falando aqui da minha mãe, senão vocês vão falar: poxa, o pastor foi lá falar bem da mãe dele hoje, não falou bem de Jesus. Essa semana vocês compartilharam nas células para as mães, né? As células foram especiais. Eu vi a movimentação, quero agradecer a Deus pela vida dessa igreja. As células estavam cheias, as mães estavam felizes. Eu vi algumas fotos e que alegria receber as visitantes, né? Eu falei para minha esposa essa semana, falei: poxa, a gente tem 500 crianças nas células. Então, pelo menos 250 mães a gente tem. Se cada célula tiver dois irmãos, né? Então a gente tem muita mãe. Se não for 500 mães para alcançar. E essas mães, aonde elas estão? Essa semana a gente recebeu muitas delas, que não participam dos cultos aqui, mas receberam um convite dos filhos para poder ir na célula e receber uma palavra do Senhor. Isso foi muito bom. Foi bom também para as mães aqui dessa igreja, né, que participam das células. E a minha esposa, essa semana, ela foi na célula do Guilherme ontem, receber lá a homenagem para ela também. E é muito bom receber a homenagem. E eu creio que foi uma semana de muita alegria. E nós falamos sobre essa primeira mãe, que eu vou falar aqui um pouco. A primeira mãe que eu quero compartilhar com vocês é Ana. Ana foi uma mãe exemplar. Alguém que desejou muito ser mãe. Alguém que tinha dificuldade para ser mãe. Alguém que foi humilhada por não ser mãe. Ana, ela vivia num lar disfuncional. E o que seria um lar disfuncional? Um lar poligâmico, ele jamais vai ser um lar funcional. Porque vai haver competição, e essa competição vai ser uma competição muito difícil de dar conta de superar os desafios. Então, a minha esposa, ela é taxativa nisso, né? Ela fala que esse negócio de poligamia é tudo errado. Estava tudo errado desde lá de trás. A gente assiste algumas séries dos reis, né? Aí ela está assistindo Esther. Como ela fica brava quando o rei chama a concubina lá. Eu falo: é verdade, amor, está tudo errado isso aí. Esse homem vai dar conta de cuidar dessa família, não. Eu concordo com você, cuidar de uma só já está bom demais. E assim o lar de Ana era disfuncional, porque Ana não podia dar filhos para o seu marido, e Penina, que era a concubina dele, dava filhos. E Ana desejava muito ter um filho, porém, por algum motivo, ela não poderia gerar, ela era estéril. E ela orava. Em 1 Samuel 1, 27 e 28 diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Muitos anos ela ficou orando, até que o Senhor concedeu a Ana a graça de ter um filho. Que bênção para a vida dessa mulher poder então gerar. Mas sabe, Ana, ela teve uma revelação do Senhor, do que ela deveria fazer para que a vida dela fosse mudada. Ela não competia com Penina, ela não se vingou de Penina, mas ela foi no lugar certo, buscar com a pessoa certa, para que ela pudesse então ser mãe. Ela pediu para Deus, ela foi no templo e falou: Senhor, eu quero ser mãe, me dá um filho, eu preciso ser mãe. E a motivação do coração dela não era esfregar o filho dela no rosto da rival, mas era gerar um filho, porque ela sabia a importância de ser mãe. Então, ela pede para o Senhor, ela busca o Senhor, e o Senhor então decide resolver o seu problema. Mas
O Senhor resolve o problema, na verdade, da humanidade através da vida de Ana. O Senhor precisava de um profeta. E Ana decidiu entregar o seu filho ao Senhor. Então o Senhor falou, poxa, agora eu vou unir aqui um propósito. Por isso que eu digo, o seu filho, ele não é seu filho por acaso. O seu filho, ele foi dado para você, para que o Senhor, através dele, cumpra um propósito. Ana entendeu isso mesmo antes de ser mãe. E ela decidiu então gerar um propósito, não um filho. E quando ela pede para o Senhor, fala, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. O Senhor encontra graça no coração dela e fala, está aí a mulher que será mãe do profeta, que vai ungir um rei. E esse rei vai ser o maior rei que toda a humanidade já viu. E ele vai apontar para o Rei dos Reis, que é Jesus. A história dessa mulher, ela chega até nós como algo muito grande e poderoso. E quando então ela dá a luz ao filho, ela vai entregá-lo, porque ela fez um voto. Irmãos, ela sabia como que funcionava lá. Os profetas estavam vivendo uma vida que não era segundo a vontade de Deus. Ele não cuidava bem dos seus filhos. Eli tinha Ofni e Finéias que faziam atrocidades ali. Tem outra série também que mostra, que retrata isso, e eu fico olhando assim, a Bíblia fala sobre isso, mas quando você vê descrito ali, com imagens, você fala, meu Deus, era tudo isso, desse tanto, era desse tanto. E ele não enxergava aquilo que os filhos dele estavam fazendo, eles estavam profanando o templo, eles estavam profanando o tabernáculo, eles estavam usando as ofertas de forma indevida, tudo que eles estavam fazendo estava errado. E Ana tinha um combinado, não era com Eli, era com Deus. Ela poderia também ter desistido da promessa que ela fez com o Senhor. Quando ela chega ali na frente do templo, ela fala, está tudo errado aqui, eu não vou entregar meu filho, deixa que eu cuido. Mas Ana sabia que não importa como estiver o mundo, não importa como estiver lá fora, eu entregando os meus filhos nas mãos da pessoa certa, eles vão viver a vida que o Senhor sonhou para eles. Sabe, irmãos, não importa como que está o mundo aí fora, não importa as dificuldades, você só precisa entregar os teus filhos nas mãos do Senhor, e o Senhor vai conduzi-los a um caminho de glória. Ana deixou o menino Samuel lá no templo pequeno, desmamou o menino e levou. Mas eu tenho certeza que enquanto ela o amamentava, ela contava histórias sobre a vida de Deus, sobre as coisas que realmente importavam, e ensinava ele a viver o caminho que Deus tinha a ensinado. Aqueles primeiros anos de vida de Samuel foram essenciais para que ele fosse segundo o homem que o Senhor tinha planejado. Não foi Eli que ensinou Samuel, foi Ana, com todo o temor do seu coração, que plantou no coração do menino um coração apaixonado por fazer as coisas de Deus. Samuel vivia diferente, Samuel via as coisas lá dentro, mas ele vivia conforme Ana tinha o ensinado. Ele via que os filhos de Eli faziam coisas erradas, mas ele não imitava os filhos de Eli, ele imitava aquilo que ele tinha aprendido dentro de casa. Quando ele via a sua mãe vivendo, e não somente ensinando com palavras, ele guardava no coração a forma correta de servir a Deus. Samuel vivia no templo, então para nós poderia parecer, agora sim ele vai aprender o que é servir a Deus. Não, ele aprendeu o que era servir a Deus dentro da sua casa, com a sua mãe, com a sua família. Isso é muito importante para nós sabermos, irmãos. Os nossos filhos, eles não vão ficar para nós, eles são a herança do Senhor, que são flechas. Eles vão ser lançados, mas para que eles sejam lançados e as coisas deem certo, nós precisamos forjá-los, ensiná-los, colocar princípios eternos no coração deles, para que eles possam ir e ser uma bênção por onde quer que eles forem. Ainda que as situações onde eles estiverem sejam caóticas e terríveis, o Senhor, por causa da palavra que Ele tem feito a você, os seus filhos serão uma bênção, não vão se perder, vão viver a vontade do Senhor. E foi assim com Ana. Quando ela foi entregar então lá ao profeta,
ela disse assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e adoraram ali o Senhor. Ela pediu, falou para o Senhor que ia entregar, e ela entregou. Não deve ter sido fácil entregar o seu filho, e só ver o menino uma vez por ano. Devia dar saudade demais. O coração devia ficar apertado. Mas ela sabia, ele está cumprindo o propósito. Sabe, hoje eu mandei uma mensagem para minha mãe e falei: como eu queria te dar um abraço. Como eu queria te dar um beijo hoje. Ela falou: filho, mas você está fazendo algo mais importante. Você está fazendo algo mais importante, que foi o sonho que o Senhor colocou no meu coração. E você está vivendo aquilo que precisa ser vivido. Sabe, e isso me traz um conforto, um consolo e um senso de propósito. Eu, na verdade, sou filho de uma mulher que viveu para que os filhos dela cumprissem um propósito eterno. E graças a Deus o Senhor tem me dado sabedoria e condição, e a graça dele tem me alcançado para viver o que ele prometeu para ela. Isso é muito bom, porque eu aprendi que amar o Senhor sobre todas as coisas não é sobre palavras, mas é sobre atitudes. É sobre fazer o que precisa ser feito, no tempo que precisa ser feito, para que o Senhor possa, através de nós, mostrar a glória dele. Amém? Então ela gerou um coração antes que ele estivesse no ventre. Eu quero falar sobre as mães que ainda não são mães. Ana, ela já era mãe antes mesmo de ser mãe. Eu sei que tem irmãs aqui do nosso meio que desejam muito ter um filho, e por algum motivo o Senhor ainda não cumpriu, o Senhor ainda não fez. Mas eu quero dizer para você: entrega esse filho que você ainda não tem. Entrega esse filho que você ainda não tem, para que o propósito eterno do Senhor seja cumprido nessa terra. O Senhor te escolheu, o Senhor quer usar você, e o Senhor tem poder para abrir a sua amada, e para que esse filho que você ainda não tem, gerado em amor, possa vir a essa terra para cumprir um propósito eterno. E eu tenho certeza disso, eu falo isso com toda a certeza do meu coração. As mulheres que não podem engravidar, hoje nós vamos orar aqui, elas vão ter a madre aberta. As mulheres vão engravidar e vão ser mães abençoadas e poderosas, vão dar luz a filhos que serão aqueles que cumprirão o propósito e carregarão o bastão, carregarão o legado nessa próxima geração. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida, mãe que ainda não tem filho. Aleluia. A próxima mãe que eu quero falar é uma mãe que não é muito conhecida. Eu vou falar o nome dela e você pensa aí se você conhece o filho. Eunice. Quem é o filho da Eunice? Ninguém sabe. E Loide, já ouviram falar desse nome? Loide já, né? Loide é a avó. Sabe quem é? Timóteo. A Aline deu um Google ali, quer me enganar. 2 Timóteo 1:5 diz assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Sabe, irmãos, Timóteo, ele foi um menino muito amado, muito cuidado. Quando Paulo fala sobre ele, Paulo fala até com cuidado, né? Falou: Timóteo, você tem que tomar um vinho todo dia, porque senão você fica doente. Mas Paulo fala a respeito dele com muito amor. Ele chama de filho. Ele chama de um discípulo muito próximo, alguém que realmente expressava o coração de Deus, alguém que realmente tinha a certeza de que foi chamado para cumprir um propósito. Ele não olhava para a fraqueza dele, para as dificuldades dele, mas ele somente servia ao Senhor, segundo aquilo que ele tinha aprendido com Paulo. Mas ele não aprendeu, às vezes a gente fala, Timóteo era o discípulo de Paulo, mas Timóteo, na verdade, era discípulo dessas duas mulheres que ensinaram ele desde pequeno.
A fé da sua avó Lloyd e os ensinamentos da sua mãe Eunice trouxeram ele a ser um homem de Deus que nós conhecemos, que escreveu 2 livros na Bíblia, que falou acerca do Evangelho da graça para pessoas que não teriam conhecido se não fosse ele. Alguém que recebeu em casa. Alguém que recebeu em casa temor. Alguém que teve uma pessoa que guardava as fontes. Pessoas que guardam as fontes são muito importantes na vida de um homem de Deus. Sabe, você precisa entender que a sua mãe, tem alguns adolescentes aqui, acho que no culto da noite vai ser mais efetivo ainda isso, mas você adolescente, jovem que está aqui, você precisa entender que existem pessoas que são muito importantes na sua vida. A sua família, a sua mãe é muito importante, ela é a pessoa que vai guardar as fontes, às vezes parece que ela é muito chata. E se a sua mãe é chata, saiba, ela está certa, ela está acertando. Mãe e pai não foi feito para ser legalzinho, não, eles foram feitos para ser chato mesmo. E em algum momento da vida você vai entender isso. Não só a minha mãe, mas o meu pai também. Como eles eram chatos. Será que eles eram chatos ou era eu que dava trabalho demais? Tem filho que não acha isso porque ele não dá trabalho. Quantas surras eu tomei dessa mulher que me ama tanto? Hoje em dia não pode mais, né? Se der uma surra, é perigoso ser até preso. O Augusto não está aqui não, né? Não. O Guilherme já não precisa mais, desse tamanhão aí, não dá nem para dar uma surra, ele vai rir de mim, né? Como que vai bater num homem desse tamanho? Não precisa, graças a Deus. Mas tiveram uns momentos, e não eram surras, eram lições de aprendizado, né? Para que ele pudesse ser corrigido. A palavra fala, corrige com vara o teu filho, para que ele seja alguém sábio e viva uma vida feliz. Então, nesses momentos, né, de cuidado, a disciplina, ela é e precisa ser muito bem aplicada. Essa semana, agora eu tive um probleminha de família, e o Augusto teve uma confusão na escola, e aí chegou nos finalmente, tomou um socão na boca, e ele não reagiu, porque a mãe dele ensinou que não pode reagir. Fiquei bravo demais, falei, por que você ensinou isso para ele? Mas está certo, não era para reagir mesmo. Mas eu acho que ele não reagiu porque ele nem esperava. Mas enfim, são coisas, né, que a gente fica, depois que acontece, fica pensando. Fiquei com tanta dó do meu filho, chegou em casa com a boca inchada, o pescoço todo arranhado. Falei, filho do céu, o rapaz que fez isso não está andando não, né? Ficou estirado lá no chão. Não, pai, eu não fiz nada. Ficou chateado porque ele não conseguiu fazer nada. Falei, não, filho, você fez certo. Primeiro eu fui para o meu quarto, pensar e orar. Falei, Senhor, o que eu falo para ele agora? É para ele ir lá amanhã e bater no menino? O Espírito Santo, calma, não é assim que faz as coisas. Eu sou pastor. Aí eu fui sentar na mesa da diretora, conversar com ela. E aí sentei lá e conversei com ela. Ela falou as motivações dela, do que ela tinha aplicado lá como disciplina para os 2 meninos, falou que o outro menino era bonzinho, e aí ficou no 0-0, os 2 sofreram a mesma punição e beleza. Aí eu fiquei olhando assim, aí ela falou, pai, não é sobre punição, é sobre disciplina. Eu falei, tá bom, tá tudo certo, com a vontade de brigar com ela, mas aí eu lembrava toda hora, assim, embaixo da mesa, você é pastor, não briga com a diretora, senão daqui uns dias ela pode entrar lá no prédio da igreja, o que você vai falar? E não só por isso, mas por também poder aprender. Todos os dias nós temos a oportunidade de aprender algo, irmãos. Eu fiquei muito chateado com essa situação. Confesso para vocês que eu ficaria mais satisfeito se ele tivesse reagido e não só apanhado. Estou expondo meu coração para vocês, peludo do jeito que ele é. Mas enfim, depois de tudo isso, eu pude perceber algumas coisas que meu filho precisava entender da vida. E em tudo a gente tem uma oportunidade. E aí eu conversando com ele, eu percebi que ele tinha alguns medos, algumas coisas que paralisavam ele. E o maior medo do Augusto é o medo
da falta de aceitação. Ele viver e não ser aceito de alguma forma, dentro da escola ou até mesmo dentro de casa. Sabe qual que foi o maior problema para ele? Não foi ter apanhado, foi eu ter ficado chateado com ele por ele não ter revidado. Falei, nossa, que peso que eu pus na vida do meu filho. Aí eu tive que chamar ele e falar, não, filho, você fez muito melhor do que eu faria. Você agiu conforme a sua nobreza. Totalmente contrariado, mas eu falei isso para ele. Mas é assim que a gente precisa viver. Nós temos uma nobreza dentro de nós. E sabe, irmãos, por que eu estou contando isso? Porque os nossos filhos, eles estão sendo ensinados nos caminhos do Senhor e eles estão ensinados a ser nobres. Jesus mesmo ensinou, se você tomar de um lado, o que você faz? Você oferece o outro. Não é para a gente sair apanhando só porque a gente é crente, mas mantenha a distância segura, não bate ninguém e vive a sua vida. E vive sendo diferente. Ontem eu fui até a escola e percebi que ele é amigo de todo mundo. Ele não tem problema com ninguém. Isso daí foi um caso isolado que aconteceu. E que ele vive bem. Ele só gosta de ser incluído. E aí ele ficou um pouco triste essa semana, mas está tudo bem, graças a Deus. Os nossos filhos, eles são a herança que o Senhor nos deu. Eles foram colocados na nossa família, porque em todo o tempo nós temos a oportunidade de aprender com eles. O Senhor está nos ensinando, como pais e como mães, a servir a Ele, de uma forma que foi Ele que planejou. Os nossos filhos não são iguais, eles são diferentes, e aquilo que eles vão cumprir como um propósito eterno já está determinado pelo Senhor. O que a gente precisa fazer então como pai e mãe? Como eu digo aqui sempre para vocês, não vamos atrapalhar. A gente não pode atrapalhar. Então como que faz para não atrapalhar? Conheça as Escrituras, conheça aquilo que o Senhor diz a respeito de educar filhos. Sabe? O apóstolo Paulo depois ele diz, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. O que aconteceu com a vida de Timóteo? Ele aprendeu e foi inteirado. Desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quando aconteceu esse episódio, sabe o que eu quis no primeiro momento? Eu vou colocar meu filho no Muay Thai, no Jiu-Jitsu, alguma coisa. Por quê? Porque ele precisa aprender a se defender. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que eu preciso ensinar a Bíblia para o meu filho. E ele conhecendo a palavra do Senhor, ele vai viver seguro, ele vai viver em um ambiente controlado pelo Espírito Santo e vai ter a oportunidade de, em qualquer situação, resolvê-la com sabedoria que vem do céu. Ainda que um dia ele possa perder a cabeça, fazer o que não foi ensinado, ele vai saber retornar aos princípios que ele foi conduzido e viver aquilo que o Senhor tem para ele. Amém? A fé de Timóteo, ela foi herdada. Qual é a herança que nós estamos deixando para os nossos filhos? É uma herança de telas? É uma herança de confusões? Qual é a herança que você tem deixado para os seus filhos? A maior herança e a melhor herança que nós podemos deixar para o nosso filho é uma vida de temor ao Senhor e entrega a Ele. É a herança que eu recebi dos meus pais. Eu brinco assim, falo sobre esse negócio de briga, de revidar, mas eu nunca briguei na minha vida, eu nunca dei um soco em ninguém. Então eu também aprendi a forma correta de resolver as coisas. Nunca, claro que eu já me envolvi em alguma questão, mas essas questões elas foram resolvidas conversando. Ainda que as conversas possam ter sido conversas difíceis, mas elas sempre, toda e qualquer situação pode ser resolvida com uma boa conversa. Meu pai ele é um português muito bravo. Só que meu pai nunca me bateu. Eu preferia ter apanhado algumas vezes, porque as conversas elas eram pesadas e elas me colocavam exatamente no meu lugar. Acho que era muito melhor ter tomado uma surra do que ficar ouvindo 3, 4 horas
seguidas daquilo que você fez errado e com um ar de superioridade assim terrível, me ensinando como que era ser homem. E graças a Deus, pela vida do meu pai e da minha mãe, eu aprendi a viver. Com 14 anos, meu pai me chamou, ele estava vendo que eu não estava muito legal na vida, que eu já estava querendo ir para um caminho que não tinha volta. E aí ele falou para mim assim, ó, você tem duas escolhas. Ou você vai para o Senai, ou eu já conversei com o Delay da borracharia e você vai começar a trabalhar lá amanhã. Falei, borracharia? Que jeito, pai, não vou não. O Delay, ele era baixinho assim, ó, fortinho, ele vivia de poeira de pneu da cabeça até o pé, tudo sujo. Quem queria trabalhar de borracheira? Eu falei, não vou não. Eu vou onde é esse Senai aí, que eu já vou lá amanhã. E fui para o Senai, fui estudar e graças a Deus o Senhor me conduziu para ter uma profissão. Eu ouvi aquele homem bravo lá e graças a Deus o Senhor me conduziu. Meu pai, ele não, até os meus 13 anos, ele não servia o Senhor, mas essa parte ele sempre deixou com a minha mãe. Eu nunca vi meu pai assistindo um filme imoral, eu nunca vi o meu pai falando sobre imoralidade dentro da nossa casa. Ainda que ele fazia as coisas que ele não deveria, ele tratava a gente conforme aquilo que a minha mãe achava que era certo, porque ela vivia nos princípios eternos. Então, se você viver nos princípios eternos dentro da sua casa, querido, eu tenho certeza que não vai dar errado. O Senhor te chamou para cumprir um propósito através da sua família. Você, jovem que está nessa família, não deseje outra, porque essa família que o Senhor te colocou é a família especial que Ele sonhou para que você cumprisse o propósito. Saiba que o Senhor te colocou lá para que você seja alguém que faça a diferença, não só dentro dessa família, mas levando tudo que você aprender dentro dessa família à sociedade que você está participando, amém? Então, a Eunice, que vocês não vão esquecer mais, mãe de Timóteo, ela aproveitou a fase em que o filho era como uma esponja. Existe um tempo que você precisa investir na vida do seu filho. Os nossos filhos, eles enquanto são pequenos, eles são como uma esponja. E eles estão recebendo tudo aquilo que a gente colocar sobre eles. O que é uma esponja? Você coloca uma esponja, fecha ela assim na mão, põe dentro de um balde e abre ela lá dentro, ela vai absorver tudo aquilo que tem dentro do balde. Os seus filhos, eles vão absorver tudo aquilo que ele viver dentro da sua família. São 11 anos, Aline? 11? 9? Eu não sei, eu sei que até os 11 anos o caráter do seu filho está formado. A partir daí, ele vai ter condição de viver a vida segundo aquilo que ele aprendeu. Então, irmãos, é um investimento. Nós aqui não estamos colocando seu filho ali no prédio ao lado para que ele não dê trabalho. Mas ele está ali sendo ministrado. E como a gente entende que eles são essa esponja, eles estão recebendo princípios poderosos para que eles possam viver um propósito de vida muito maior do que a gente pode imaginar que eles vão viver. Nós não entretemos as crianças, nós ministramos o Evangelho de Jesus Cristo para elas, para que elas possam viver a vida que o Senhor sonhou para elas. Então, os nossos filhos, eles são convertidos, os nossos filhos, eles têm certeza de que são amados. O Douglas falou aqui que ele sabe melhor que nós, que a chave do tesouro é a oração, né, Douglas? Os meus filhos oram, desde pequeno eles oram por tudo. Tudo que eles desejam, eles oram. Por quê? Porque eles são ensinados e eles são incentivados a orar por tudo. Às vezes até eu queria dar alguma coisa, mas eu falava, não, vai orar. Por quê? Para ensinar para eles que a oração ela tem poder para fazer com que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus. Amém? Então os nossos filhos, eles precisam, o seu filho precisa te ver orando, irmão. Seu filho precisa te ver lendo a Bíblia. Seu filho precisa te ver se derramando aos pés do Senhor. Porque é como um espelho. Eu ouvi sobre a ilustração de um espelho. O espelho, ele precisa de algumas coisas para refletir. Ele precisa de claridade. Ele precisa estar limpo. E ele precisa estar plano. Porque um espelho que não é plano, ele reflete as coisas distorcidas. O espelho refletindo no escuro, ele não vai refletir exatamente o que está na frente dele.
E um espelho que está embaçado, ele não reflete nada. Nós, como um espelho, precisamos nos manter no caminho de retidão. Nós precisamos nos manter debaixo da luz do Senhor. E precisamos nos manter uma vida reta e desejar refletir Cristo dentro dos nossos lares. Nós, como pais e mães, precisamos refletir a luz do Senhor, para que os nossos filhos, então, absorvam tudo aquilo que eles precisam. Amém? E o último exemplo, essa aqui vocês sabem por causa da musiquinha, Joquebede. Quem é a mãe de Joquebede? Quem é o filho de Joquebede? Ah, vocês sabem, né? Joquebede foi uma mulher muito corajosa. Com certeza, quando ela estava gerando Moisés, ela percebeu que ela estava gerando alguém muito importante. Imagina só, ela ouvindo os rumores das perseguições e que todos os filhos homens que nascessem, eles seriam mortos. E de repente ela percebe que no ventre dela existia um filho varão. E o desespero dela deve ter sido muito grande e ela deve ter pedido para Deus: Deus, eu não posso perder o meu filho. Eu preciso de uma saída. E quando ela vai dar a luz a Moisés, ela então faz ali um plano de colocar Moisés num cestinho, que esse cestinho que chama Moisés, né? Até hoje. Ela vai lá e deixa aquele cesto impermeabilizado, bonitinho, coloca o neném lá e põe no rio, para que Moisés fosse salvo. Na verdade, o nome Moisés, ele quer dizer isso, salvo através das águas. E Moisés foi salvo pelas águas, para que o povo de Deus pudesse ter salvação, porque uma mãe entendeu um propósito. Só que Moisés, ele foi criado dentro do palácio. E aí a gente vê algo muito interessante, que diz lá em Hebreus 11, 24 e 26. Pela fé, Moisés, quando já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a outrora desfrutar o prazer transitório do pecado, estimando o vitupério de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Como que Moisés contemplava esse galardão? A história de Moisés nos conta que quando ele é deixado no rio, a irmã dele vai seguindo o cestinho. E aí ele vai descendo o rio. E a filha de Faraó estava lá tomando banho. E a irmã dele está seguindo. E aí a filha de Faraó acha o neném e fala: meu Deus, que neném lindo. E é um menino. Aí ela já sabia do decreto. Falou: não, vou cuidar dele. Deus me deu esse menino, vou cuidar dele. E a irmã de Moisés fala para ele assim: eu conheço uma mulher que teve um filho e está dando leite. Você não vai precisar de uma ama de leite? Aí ela falou: menina, olha só, Deus me deu um filho e já deu uma ama de leite para cuidar dele. Olha só o plano de Deus, irmãos. Olha só o plano do Senhor. Era só para Moisés não passar fome? Não. Era para que Joquebede pudesse plantar a eternidade na vida de Moisés, mesmo estando no palácio do rei. Mesmo estando no palácio do rei do Egito. E os tesouros do Egito não puderam entrar no coração dele. E ele teve condição de rejeitá-los. Porque nos seus primeiros meses, primeiros anos de vida, até ele ser desmamado, ele aprendeu acerca das coisas de Deus com a sua própria mãe. Enquanto ela o amamentava, com certeza ela contava as histórias do povo de Deus. Com certeza ela falava sobre um propósito eterno. E aquilo foi guardado no coração de Moisés. E quando ele então é homem e já está ali vendo as questões da vida, ele pôde se mover não pelo que ele vivia dentro do palácio, nem por causa das riquezas, mas por aquilo que ele tinha recebido no coração da sua mãe. Como é importante ter uma mãe nos primeiros anos de vida, para que ela possa colocar nobreza dentro do coração dos filhos. Eu vejo algumas mães aqui com os bebezinhos no colo. Esses bebezinhos estão
preparados, essas bebezinhas estão preparados para receber nobreza. E foi você que o Senhor escolheu para plantar isso no coração deles. Irmãos, que privilégio é esse? Que privilégio! É você ser a mãe daquele que vai libertar o povo de Deus da escravidão. Que privilégio é esse? Eu tenho certeza que Joquebede, depois que Moisés foi desmamado, que ela teve que deixar ele lá no palácio, ela sofreu muito. E ela teve muitos dias de choro, muitos dias de tristeza. Mas ela sabia, é por causa de um propósito. Ana também, quando deixava Samuel no templo, depois que ela vinha visitá-lo, ela deve ter sofrido e chorado. Mas sabe, o Senhor estava preparando o profeta do Senhor para que o mundo não fosse da forma que o inimigo sonhou, mas que tivesse salvação para o mundo. O seu filho, ele foi alguém colocado na sua vida para que você ensine nobreza, para que ele possa fazer a diferença e possa ser usado pelo Senhor para mudar a vida de famílias inteiras e por que não dizer, de uma nação. Você não sabe o potencial dessa criança que está no seu poder nesse tempo, nos seus braços. De repente, irmãos, você tem educado o próximo presidente da nossa nação. E quem vai ser ele? Quem vai ser? Alguém que se dobra às paixões desse mundo? Ou alguém que tem princípios eternos? Eu não sei o que os meus filhos vão ser. Como trabalhadores, a profissão, como vai ser a família deles. Mas eu tenho certeza que eles não vão se dobrar para as coisas desse mundo, porque eles têm um princípio eterno colocado dentro deles. E é sobre isso. A certeza de que vai dar certo é ensinar a palavra do Senhor, como Eunice fez a Timóteo, como Joquebede fez a Moisés, como Ana fez a Samuel. A certeza de uma mãe que é escolhida pelo Senhor para ser aquela que cumpre a sua missão como uma mãe cristã, é saber que o Senhor zela por tudo aquilo que você tem feito. O Senhor é quem guarda a vida dos teus filhos. Não existe ninguém melhor para cuidar do seu filho do que o Senhor. Hoje, como é o Dia das Mães, eu quero declarar sobre a vida de vocês, mamães. Isso é uma responsabilidade dos pais e das mães, mas hoje é o Dia das Mães. E esse amor que a mãe tem pelos filhos é um amor especial, porque o Senhor quis assim. O Senhor chamou vocês para gerar. E como é interessante esse negócio de gerar. Eu não sei os outros irmãos que estão aqui, mas eu tenho 2 filhos e eu só entendi que eu era pai quando os meus filhos nasceram. E eu peguei eles no colo. E aí eu vi o primeiro chorinho e tal, e aí eu entendi que eu era pai. Mas quando a mãe faz o teste de gravidez e ela vê lá os 2 risquinhos, ela já é mãe. E esse amor já começa a mudar a vida dela. Ela já se preocupa com a alimentação, ela já se preocupa em mudar as coisas que precisam ser mudadas. É diferente. É um privilégio delas, irmãos. Se a sua esposa está grávida, deixa ela curtir o privilégio dela de viver isso aí, é delas. E quando você vê ela tratando com os meninos de uma forma diferente do que você gostaria, o Senhor está usando a vida da sua esposa para plantar na vida dos seus filhos. Fique em paz, que vai dar tudo certo. Os irmãos olham assim para mim. É verdade. Às vezes eu também não concordo. Eu fico pensando, falo, poxa, não podia deixar do meu jeito. Mas mãe é mãe. Quem já ouviu isso, né? Mãe é mãe. Elas foram as escolhidas pelo Senhor para plantar um amor dentro do coração dos filhos que ninguém mais pode. Ninguém mais pode amar como uma mãe ama. Eu tenho o privilégio de provar desse amor e de ver também a forma que a minha esposa ama os meus filhos e entrega tudo por eles. Isso é mãe, isso é ser mãe. Por conta disso, eu quero também te entender e trazer a público a minha preocupação com vocês. Quantas vezes vocês não são compreendidas
E isso dói. Quantas vezes vocês não pensam que não estão tendo êxito em algo e isso pesa? Pode subir a equipe de música aqui, por favor? Quantas vezes vocês pensam que aquilo que você tem falado não tem sido ouvido e isso traz um temor? Quantas vezes você se vê aquém daquilo que você gostaria de ser? Isso te traz uma sensação ruim e difícil. Hoje o Senhor está aqui para te dizer que você é a melhor mãe que o seu filho podia ter. Você é a pessoa mais especial dentro da casa que você foi colocada, dentro da família que você foi colocada. E o Senhor te vê nas suas dificuldades, nos seus temores, e Ele vai te ajudar, te ensinar e te dar sabedoria, para que você possa ser a mãe que Ele sonhou que você seja. Você que ainda não é mãe e que deseja muito ser mãe, saiba que o Senhor, Ele pode fazer todas as coisas, e hoje é o dia de pedir como Ana. O maior desejo de Ana era ser mãe. A Bíblia não conta nenhum outro desejo dela, mas o desejo de ser mãe foi o que moveu a vida dessa mulher. Se você ainda não é mãe e deseja, eu quero orar por você nessa noite, nessa manhã. Essa noite está tudo escuro lá fora, parecendo que está de noite, sabia? Essa manhã eu quero orar por você. Eu quero fazer algumas orações hoje, mas eu quero começar por você que tem o desejo de ser mãe, e por algum motivo você ainda não é, ou se você só acha que não chegou o tempo ainda, eu quero te convidar a sonhar com o filho que você ainda não tem, e entregar o filho que você ainda não tem. Convidar toda a igreja a ficar em pé, e as mães que desejam isso, levante sua mão. Você que ainda não é mãe, e quer, assim como Ana, entregar o filho que você ainda não tem, vem aqui na frente. As irmãs que já são mães, eu quero que você tenha encargo pela vida dessas irmãs aqui. Vem orar, 1, 2 irmãs, vem orar com elas. Oh, Jesus. Coloque suas mãos sobre essas irmãs e ore por elas. É um privilégio tão grande. Senhor, nesse dia das mães, eu quero, Senhor, declarar sobre a vida dessas irmãs. Senhor, elas terão o privilégio de ser mães. Senhor, hoje, Senhor, elas entregam aquilo que elas não têm ainda. O filho que o Senhor dará a elas é o filho que elas não têm ainda. Mas elas já estão apresentando diante do Senhor. Pai, eu declaro sobre a vida dessas irmãs, Pai, a madre aberta. Senhor, que o Senhor as faça férteis e que elas possam gerar filhos para o Senhor, em nome de Jesus, filhos naturais, filhos que sejam, Senhor, a Deus nascido delas, e que elas possam, Senhor, se sentir privilegiadas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, se há algum problema de saúde, Senhor, nós rejeitamos agora e declaramos, Senhor, saúde para gerar, saúde para gerar. Senhor, em nome de Jesus, visita agora o órgão reprodutor dessas irmãs, as trompas, os ovários, o útero. Visita agora, Senhor, em nome de Jesus. Sejam agora curadas de toda e qualquer enfermidade, para que possam gerar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que hajam óvulos férteis, que possam ser fecundados, segundo o poder do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu pedi para as crianças, para elas virem. Acho que a Aline foi buscar. As crianças agora vão se aproximar das suas mães. Nós vamos orar pelas nossas mães. Nós vamos abençoar as nossas mães agora. Se você está com a sua mãe aí, você tem o privilégio de estar com ela, junta com a sua mãe, junta com a sua família.
Vamos orar. Começar no começo. 3 e... Se tiver algum jovem que está sem a mãe aí, junta um com o outro. Vamos orar pelas mães, as mães que ainda não conhecem o Senhor. Que o Senhor possa encontrá-las nesse dia e abençoar as suas mães. E te dê paz. Amém. 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 Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, a vida de cada mãe que está aqui, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa agora encher o coração das tuas filhas de alegria, e que a paz que excede todo o entendimento esteja sobre elas, que elas possam crer que elas foram chamadas pelo Senhor para plantar, Senhor, na vida dos seus filhos, e que os filhos dessas mulheres serão como árvore plantada junto a ribeiros de água, que darão muitos frutos, que viverão segundo a vontade do Senhor, e que o Senhor fará, Senhor, florescer, Senhor, e que a família delas será, Senhor, reconhecida por causa dos filhos que te amam, te servem. Senhor, guarda, Senhor, o filho dessas irmãs, que elas possam ver a tua glória. Pai, em nome de Jesus, guarda a saúde delas, que elas tenham experiências poderosas com o Senhor, que a tua graça os alcance e seja multiplicado favor, graça em todas as áreas da vida delas, que elas sejam saudáveis, que elas sejam felizes, prósperas em tudo, que o Senhor abençoe a entrada e a saída delas, e onde elas forem, que o teu poder possa se manifestar, que o governo do Senhor esteja sobre a vida das tuas filhas, e que elas vivam toda a sua vontade, em nome de Jesus.